Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, não foi um dos 12, não andou pelas vilas ao lado do Messias. Era médico, observador, estudioso, mas foi justamente esse olhar clínico que o tornou um dos mais importantes autores da fé cristã. Enquanto os outros contavam o que viram, ele decidiu investigar o que ninguém mais perguntava. Ele não queria histórias exageradas, queria fatos. Começou a procurar testemunhas, ouvir relatos, cruzar versões. Conversou com quem viu, com quem ouviu, com quem foi curado. Ele queria entender por que tantos estavam dispostos a morrer por um homem que havia sido crucificado como um criminoso comum. Lucas não partiu da fé, partiu da dúvida, mas a cada história que ouvia, algo dentro dele se movia. Não era só sobre milagres, mas sobre transformação. Gente simples que havia mudado de vida, que abandonou tudo, que passou a amar como nunca antes. Era isso que ele queria entender, o que Jesus despertava nas pessoas. Ao conversar com Maria, mãe de Jesus, ele soube do nascimento, da visita do anjo, do estábulo, da fuga para o Egito. Tudo parecia impossível, mas o brilho nos olhos dela não deixava dúvidas. Havia verdade ali, uma verdade que não podia ser medida com instrumentos médicos, mas que pesava na alma. Lucas seguiu sua pesquisa, anotando tudo com cuidado. Seu evangelho é o mais longo, o mais detalhado, o que mais descreve sentimentos. Ele reparava no que os outros deixavam passar. Enquanto uns falavam da cura, ele falava do olhar, do toque, do silêncio que vinha antes do milagre acontecer. Ele percebeu algo curioso. Muitos diziam que Jesus os havia visto, não só olhado, mas enxergado de verdade, como se Jesus lesse suas dores, seus medos, seus pecados, e mesmo assim estendesse a mão. Para Lucas, essa era a chave. Jesus não curava apenas corpos, curava histórias. Os milagres físicos eram sinais, mas o verdadeiro milagre estava em como as pessoas mudavam depois. Zaqueu devolveu o que havia roubado. A mulher adúltera recomeçou. Os leprosos voltavam à sociedade. Gente esquecida voltando a se sentir viva. Isso impressionava o médico. Ele ouvia soldados romanos, mulheres desprezadas, cobradores de impostos, e todos diziam a mesma coisa. Jesus era diferente. Ele não julgava como os outros, não gritava, não ameaçava, mas quando falava, parecia que algo por dentro quebrava e depois se reconstruía. Lucas percebeu que Jesus curava até sem tocar. Bastava uma palavra, um olhar. Às vezes nem isso. A fé das pessoas fazia o impossível acontecer. E para um médico, isso era desconcertante. Como explicar curas sem remédio? Como descrever o que não se vê em exames? Mas o mais impactante foi saber que Jesus sabia que ia morrer. Ele avisava os discípulos, previa o sofrimento, a traição, o abandono, e mesmo assim seguia. Não tentava fugir, não tentava se salvar. Isso fazia Lucas refletir. Que tipo de amor é esse que caminha em direção à cruz? Lucas começou a entender que Jesus não era só um profeta, nem apenas um homem bom. Ele era alguém que aceitava sofrer no lugar dos outros, que chorava com os que sofriam, que se alegrava com os humildes, que não usava poder para se proteger, mas para levantar quem estava no chão. Nos relatos que colheu, Lucas encontrou mais que palavras, encontrou coerência. Cada milagre tinha um sentido, cada cura tinha um porquê. Jesus não fazia nada por vaidade. Ele fazia para restaurar a fé, a esperança, a dignidade. E isso mexia com Lucas mais do que ele esperava. Ele percebeu que tudo que Jesus fazia era guiado por um amor que ultrapassava o entendimento humano. Um amor que não cobrava, que não excluía, que incluía até os piores, que se sentava com pecadores, que tocava em leprosos, que abraçava crianças e que não fugia da dor dos outros. Lucas encontrou algo que mudaria tudo. Relatos de pessoas que ouviram de Jesus, frases que só fariam sentido anos depois, palavras proféticas, advertências, promessas. Era como se ele visse o tempo inteiro de uma vez só, como se já soubesse o fim e ainda assim escolhesse continuar. E então, Lucas escreveu, organizou os relatos, costurou as histórias, preservou os detalhes. Não queria apenas um texto religioso, queria um testemunho.
Queria que quem lesse pudesse sentir o que ele sentiu, ver o que ele viu nos olhos das testemunhas, a fé nascida do encontro. Seu evangelho se tornou o mais humano. Fala do nascimento com carinho, fala das mulheres com respeito, fala dos marginalizados com compaixão. Mostra um Jesus próximo, tocável, real, que sente fome, que chora, que sangra e mesmo assim transforma o mundo com um gesto. Lucas também escreveu o livro de Atos, registrou o que aconteceu depois da ressurreição, a expansão da fé, os milagres que continuaram, as perseguições, as viagens de Paulo. Era como se dissesse, a história não acabou na cruz, ela começou ali, e agora continua em nós. Mesmo sem ter visto Jesus com seus próprios olhos, Lucas talvez tenha sido o que mais o compreendeu, porque ouviu com o coração aberto, porque buscou com honestidade, porque não queria fama nem poder, só queria a verdade, e foi essa verdade que o conquistou. Lucas nos lembra que não é preciso ver para crer, basta estar disposto a ouvir, a investigar com sinceridade, a buscar com humildade. E quando fazemos isso, acabamos descobrindo algo que não pode ser explicado com fórmulas, mas que muda a vida inteira. O médico cético se tornou o escritor da fé. O homem da lógica passou a falar de milagre, e não porque se iludiu, mas porque viu de perto o que o amor pode fazer. Seu evangelho é mais do que um livro, é um mapa para quem quer encontrar Cristo, não só nas palavras, mas nas atitudes. Lucas nunca usou a fé como escudo. Ele tratava a fé como algo a ser vivido, não decorado. Suas palavras não foram escritas para impressionar, mas para transformar. Seu jeito calmo, atento aos detalhes, nos mostra que Deus também fala no silêncio, nos gestos pequenos, na escuta atenta. Foi Lucas quem registrou a parábola do filho pródigo, talvez a mais bela história sobre perdão já contada. Ele entendeu que o coração de Deus é como o de um pai que corre ao encontro do filho, mesmo depois de tudo. Um pai que não cobra explicações, só quer abraçar. Ele também escreveu sobre o bom samaritano, mostrando que a compaixão não tem religião nem fronteira, que amar é agir, não apenas sentir, que os verdadeiros seguidores de Deus são aqueles que param no meio do caminho para ajudar quem mais precisa, mesmo que seja um estranho. Lucas enxergava Jesus como o rosto da misericórdia, não como um juiz severo, mas como um médico que cura feridas da alma. Isso talvez fosse sua maior conexão com Cristo. Ele também era médico, sabia que algumas dores não aparecem no corpo, mas no espírito, e essas Jesus sabia tratar. Mesmo depois de tantos anos, ainda é possível sentir a presença de Lucas em cada página que escreveu. Seus textos respiram cuidado, têm alma, mostram um Jesus que não veio para criar uma nova religião, mas para curar corações. E Lucas soube traduzir isso como ninguém. A jornada de Lucas nos ensina que a dúvida não é inimiga da fé, que investigar não é falta de crença, mas desejo de profundidade, e que a fé mais forte é aquela que nasce depois de perguntas sinceras, porque quando Deus responde, ele não dá provas, ele se revela. Talvez por isso o Evangelho de Lucas seja tão atual, porque fala com os que duvidam, com os que buscam, com os que acham que não tem espaço na fé. Ele mostra que Jesus veio para todos e que até os que chegaram por último ainda podem ser abraçados primeiro. Lucas nunca fez milagres. Nunca pregou para multidões, mas sua contribuição foi eterna, porque enquanto houver alguém lendo suas palavras, haverá alguém sendo tocado por Cristo. E esse talvez tenha sido o maior milagre que ele jamais imaginou realizar. A história de Lucas não é sobre um médico que virou santo, é sobre um homem comum que teve coragem de buscar e que, ao buscar a verdade, encontrou Deus, não nos templos nem nos livros, mas nas histórias de pessoas transformadas, e ali descobriu o segredo de Cristo.